Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Paz, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo na bênção? Espero que esteja bem, todos bem. Bom ter vocês aqui nessa noite. Thiago Silva está visitando a igreja hoje também. Bem-vindo! Seja bem-vindo, fica à vontade. Hoje está visitando, hoje está até que ela vai estar aqui mais quinta-feira. É visitante mais. Mas que bom que estamos aqui nessa noite. A gente vai ter esse período aqui agora, de louvor, mas como a gente falou no último dia, não fique preso a protocolo, seja guiado pelo Espírito também. Que a gente nessa caminhada a gente tem que aprender a perceber qual é que o vento está soprando, Você tem que parar de fazer isso para fazer aquilo e por aí vai. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa noite, Pai. Pedimos perdão por nossas falhas, Senhor, aquilo que nos impediu, ó Pai, de avançar na Tua vontade. Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos corações, ó Pai, que seja como um altar a Ti, Senhor, que nós possamos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, tenha uma expectativa grande sobre a Tua palavra, sobre a manifestação da Tua presença, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, nenhum de nós venha sair sem a percepção que o Senhor tem falado para este tempo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que todo peso venha cair por terra, que todo impedimento, tudo aquilo que tem impedido o processo de desenvolvimento dos Teus filhos, venha retroceder agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te dou graça, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra, cremos na habitação do Teu Espírito em nós, e por isso nós nos movemos, Senhor, por isso nós nos reunimos aqui, Senhor, para que o Senhor venha nos instruir, ó Pai, para que o Senhor venha nos direcionar, e que de fato nós venhamos entregar uma adoração a Ti, Senhor, como deve ser feita em nome de Jesus. Amém, amém? Vai ter umas boas canções aqui. Como é que está a sua expectativa de palavra? Pregador meio de longe, agora eu posso falar. Pregador quase internacional. Entendeu? Direto do Morro das Pedras, não me chamaram. Direto da Ventosa, Papo da Cobra, Ele vai dar testemunho que ele era traficante, tô brincando. Ele é da quebrada, mas ele não era traficante não, viu gente? Mas vocês vão receber uma palavra-chave essa noite, em nome de Jesus, não é? Acústico, hoje é acústico, é preguiça, Amém? Vamos adorar o Senhor?
Tá? Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Meu Deus. O que aconteceu? Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Agora vocês estão felizes. Glória a Deus. Graça e paz. Amém, querido? Boa noite. Amém, querido? Se assente no seu lugar aí. Quantos aqui veio adorar ao Senhor nessa noite? Diga amém. Amém. Você já adorou ao Senhor nessa noite, meu querido? Glória a Deus. Amém? Amém. O único digno de toda a honra e toda a glória é só o Senhor nosso Deus, queridos. Você veio no momento e no lugar, juntamente com os irmãos que estão no mesmo propósito, com a mesma intenção de adorar ao Senhor. Amém? Amém, amém. E com isso, queridos, nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Eu gostaria que você, que trouxe a sua Bíblia, abrisse o livro de Lucas. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória. Meu irmão, nós louvamos aqui 2 louvores bem rapidinho, mas não vou cantar de novo não, tá? Só quero que você entenda que louvamos ao Senhor, mas no momento oportuno de você dar glória a Ele, render a Ele tudo que você pode entregar, esse momento é oportuno agora para isso. Aleluia! Então, queridos, não abra a mão dessa oportunidade de abrir sua boca, dar glória a Ele, glorificar Ele, adorar Ele da forma que realmente você adora Ele, sabe? Se você está num lugar, num ambiente específico para isso, sabe? Às vezes, quando nós nos colocamos nessa condição, queridos, algo poderoso tem que acontecer em nossas vidas, amém? Amém! Quantos aqui têm expectativa de que algo diferente, algo novo vai acontecer nessa noite? Diga amém. Amém. Você está com expectativa disso, meu irmão? Amém. Então vamos reagir da mesma forma, de que algo poderoso vai acontecer. É como uma contagem regressiva, né? É 1, aí você dá glória. É 2, você dá aleluia. É 3, você adora o Senhor. E vamos ficar nessa expectativa, amém? Amém. Abre no livro de Lucas, no capítulo 10, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, hoje eu quero falar sobre aquilo que nós não podemos esquecer. Eu queria falar sobre algo que o inimigo faz de tudo para que você não tenha consciência dessa questão. Porque o que nós carregamos, queridos, é algo tão poderoso que quando nós nos despertamos e agimos nessa condição de sabermos quem nós somos em Deus e o que nós estamos carregando, queridos, não tem inimigo que fique em nossa frente, ou seja, não tem muralhas, não tem nada, literalmente nada que possa impedir o agir de Deus, tanto na nossa vida e na vida daqueles que estão próximos de nós, amém? Então nós vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Amém? Amém. É uma passagem muito conhecida, meu querido, mas eu queria trazer com mais profundidade, falar sobre esse assunto, sobre a autoridade da igreja, a autoridade do crente, sobre aquilo que nós precisamos realmente colocar em prática e começar a ver o agir de Deus na nossa vida. Amém. Sabe, porque por muito tempo, eu estou falando de mim como um cristão, né? Aquela história de sempre, não, nasci no berço do evangelho. Mas olha só, por muito tempo a gente cresce e o inimigo com a sua maneira de agir, porque sempre, né, no decorrer da história, o inimigo sempre teve formas diferentes de agir para impedir o crescimento da igreja, né? Mas como diz o louvor, né, nada, nem a perseguição parou a igreja. Mas assim, ele sempre lutou, ele sempre tentou agir de maneira com que o povo de Deus não entendesse aquilo que ele carrega em Cristo. Sabe, quando a gente nasce de novo em Cristo, quando Cristo nos restaura, nos resgata do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor, nós também, queridos, recebemos uma autoridade e poder que vem diretamente de Cristo para nós. Amém. Sabe, queridos, e o que eu quero que você tenha hoje é a consciência de autoridade e poder que você está carregando. Amém. Eu estou falando de você, mas eu estou te falando que, como você entenda, como igreja, você carrega uma autoridade que foi delegada à igreja. Amém. E essa autoridade, queridos, ela não é uma autoridade simples, é muito interessante quando você volta lá no livro de Atos, você vê, depois que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a terra, o Espírito Santo começou a habitar dentro do homem,
proximidade deles, as atitudes que eles tinham, você via que exerciam autoridade e poder que foi derramado sobre eles. O próprio Espírito Santo de Deus começou a agir com poder e autoridade. Pedro, logo em seguida, ele começa, para quem conhece Pedro, que era só um pescador, que só seguia a profissão do seu próprio pai, mas não, do nada agora ele é uma autoridade, ele está cheio de autoridade, ele está cheio de poder, ele começa a pregar para mais de 3.000 pessoas. E aí ele começa a colocar para fora tudo aquilo, sabe, falando sobre a autoridade que Jesus delegou à igreja. E nós precisamos entender isso, queridos, porque naquele mesmo tempo, milagres, prodígios aconteciam, mortos ressuscitavam, né? As pessoas que estavam leprosos, aí passavam os discípulos e diziam: eu não tenho esmola para te dar, mas do que eu tenho, do que eu carrego, eu vou te dar. Levanta e anda. Então, queridos, o povo de Deus começou a carregar dentro de si um poder e uma autoridade. E trazendo para nós, queridos, não tem diferença nenhuma, porque o mesmo Espírito Santo que habitava na vida dos discípulos também habita dentro de você. Amém. E aí, por que essas coisas não acontecem mais? Porque a igreja não entendeu o que ela carrega. E aí, queridos, o inimigo vai agir com todas as formas e sugestões diferentes para que você não entenda o que você está carregando. Amém, queridos? Quando estou entendendo, diga amém. Queridos, existe uma autoridade dentro de nós e essa autoridade foi delegada pelo próprio Deus. Deus é quem está por trás dessa autoridade. Sabe, quando você vai pegar o contexto do que é autoridade, fica muito fácil entender. Eu lembro de, quando eu estava lendo o livro, né, Autoridade do Crente, do Kennedy Hagin, eu acho que é esse mesmo nome dele, ele falava sobre uma história sobre a explicação, né, do que é uma autoridade. Ele fala sobre como se fosse um guarda de trânsito. O guarda de trânsito, ele tem, né, vamos dizer assim, autoridade para controlar o tráfego de carros. Ele tem essa autoridade, ele tem esse poder, mas esse poder não é que ele manda um raio lá e o carro para, não, meu querido. Ele tem o poder, mas não é um poder físico, ele tem um poder que foi delegado a ele, foi destinado a ele pelo governo, para que ele pudesse, através daquela autoridade, exercer uma determinada ordem. E as pessoas que estão ali dentro dos carros, as pessoas reconhecem aquela autoridade do guarda e obedecem o que está sendo mandado. Amém. Se você não entendeu, queridos, olha, uma autoridade existe em Deus, sabe? Jesus Cristo, ele subiu aos céus com todo o poder, toda a autoridade, e ele delegou à igreja essa mesma autoridade. Amém. Você não vai enfrentar seus problemas, você não vai enfrentar as lutas que vêm diante de você com sua força física, não, queridos. É interessante você entender isso. Não é com o seu próprio braço, mas é com o poder de Deus que habita dentro de você. Aquilo que foi delegado a você, aquilo que você carrega, essa é a autoridade aonde você vai romper, aonde você vai avançar. Quando estou entendendo, diga amém. Amém. Você está entendendo mesmo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, Paulo, quando ele está falando aos Efésios, ele fala: nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, queridos, quando Paulo ele fala isso para que a igreja se fortaleça no poder do Senhor, hoje eu percebo que a maioria das igrejas, ou nós mesmos como igreja, distorcemos um pouco esse versículo. Sabe por que quando nós falamos, irmão, fortalecei-vos na força do seu poder, aí nós achamos que nós temos que estar forte por nós mesmos. Nós achamos que temos que estar forte por si mesmo. Ah não, Deus está mandando eu fortalecer que eu vou. Mas a palavra deixa bem claro que é para você fortalecer no Senhor. É Ele que carrega a força. Você fortalece na força do poder de Deus. Amém. Então não é essa força física que nós devemos se esforçar tanto assim, queridos. É você entender que o poder e a autoridade que foi delegada a você, ela vem de dentro para fora. Amém. Não é algo natural, não é algo físico, é algo espiritual, porque Deus é Espírito e o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E essa autoridade ela tem que ser exercida através do seu Espírito. Quando estou entendendo, diga amém. Amém. Querido, então isso significa que você, com a autoridade que foi delegada a você, você pode se colocar diante do inimigo e enfrentá-lo. Sabe, chama para briga. Você está carregando algo poderoso e você precisa ter consciência disso. Amém. A igreja carrega uma autoridade. A igreja carrega consigo o poder de o que ela falar, de como ela agir, aquilo está sendo confirmado no céu. Nós precisamos usar essa autoridade que foi derramada em nós, queridos. Amém. O que você precisa entender é que nessa noite, queridos, é que existe uma autoridade de Deus derramada sobre a sua vida e você precisa usar isso. Amém. Não é algo só para você ficar só
O inimigo não tem autoridade sobre o meu corpo físico, eu não tenho enfermidades, porque a autoridade que habita em mim é do céu, não veio do mal. Amém, amém. Então começa a declarar essas coisas, meus queridos, quando estão entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, olha, o que Deus quer que você entenda aqui. Você é forte, você tem autoridade, mas isso não vem de você. Isso vem de Deus. Amém. Ele é a fonte. E aí você tem um lugar para buscar, sabe, beber essa água, beber, carregar dessa autoridade. Porque é muito fácil nós falarmos, não, assim eu não consigo, assim eu estou tentando, não está dando certo. É porque você não está ainda entendendo qual que é a autoridade que você carrega. Amém, queridos? Amém. Sabe o que é interessante, queridos, é você entender que a morte de Cristo não foi somente para que você tivesse os seus pecados perdoados. Vai muito além disso. Sabe, já é algo poderoso sermos libertos de quem nós éramos, da nossa vida de miséria. Além disso, queridos, Deus colocou em nós poder e autoridade. Amém. Então a morte de Cristo, queridos, não foi para que você tivesse só essa condição de que agora eu sou justo. É muito mais do que isso. Você carrega a autoridade. Aleluia. E o poder de Deus habita dentro de você. Aleluia. A morte de Cristo foi para que você carregasse poder. Amém, queridos? Amém. Para que você possa estar sempre vou colocar na condição natural, para que você possa estar sempre determinado, para que você possa estar sempre agindo em coragem, para você ter uma vida vitoriosa, para você ter uma vida surpreendente, é quando você entende que você carrega a autoridade de Deus na sua vida. Amém, amém. Sabe, queridos, porque é muito fácil nós entendermos as condições que são propostas. O Senhor está querendo que você tenha, queridos, uma vida corajosa, uma vida poderosa. Amém, queridos? Amém, amém. Amém mesmo, meu querido? Amém. Porque é muito fácil nós começarmos hoje e começarmos a colocar condições que a vida nos oferece para lamentarmos. Hoje eu recebi uma notícia que eu perdi um tio, um ente querido. Mas seria muito mais fácil eu começar a lamentar agora e falar, não, pastor, não vou lá, não, morreu um ente querido, eu não vou ministrar. Mas não, queridos, eu sei o que eu carrego. Amém. Sabe, existe uma autoridade de Deus dentro das nossas vidas. Amém. E essa autoridade que foi delegada para nós, queridos, é para nós não ficar lamentando. Essa morte de Cristo na cruz não foi para que eu ficasse aqui lamentando das coisas que acontecem naturalmente. Eu sei que um dia eu verei na glória, porque se converteu a Cristo, mas isso traz mais alegria ainda. De poder falar, queridos, é muito bom conhecer a Cristo, porque nem a morte pode te parar. Sabe, por mais que você padeça esse corpo natural, você vai estar eternamente com Cristo celebrando. Aleluia. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Queridos, o diabo ele faz de tudo, queridos, para que você não entenda isso que você carrega. A Bíblia fala que o diabo, 2 Coríntios 4, versículo 4, a Bíblia coloca o diabo como o Deus desse mundo. E aí nós temos várias confirmações na Bíblia que mostram muito isso. O homem, quando ele pega lá no Jardim do Éden, ele delega aquela autoridade que ele carregava, aquilo que foi colocado sobre ele, porque Deus deu autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo que era natural, o homem tinha recebido a autoridade. Isso deixa bem claro, queridos, porque quando Deus coloca a autoridade sobre o homem, eu gosto muito de estudar sobre filosofias e trazer esse contexto natural, porque é muito bonito de ver o homem não reconhecendo aquele poder grandioso de Deus, sabe por quê? Quando o homem começa a filosofar e falar das coisas boas dessa terra, todo final de cada palestra assim, eles têm que falar de Jesus Cristo. Não tem como fugir disso, eles têm que falar de Deus. E o mais interessante, queridos, é que no contexto hoje que a gente vê muito sobre o evolucionismo e tal, o homem critica toda essa questão, alguns concordam, outros discordam, mas você vai começar a enxergar o homem no contexto natural. O homem não é tão forte quanto um gorila, o homem não é tão pesado quanto um elefante, o homem não é tão alto quanto uma girafa. O homem, se colocar numa condição de qualquer outro animal, o outro animal está muito mais na frente. O homem não consegue correr tanto quanto um leopardo. Então, ou seja, queridos, mas aí quando você entende que o homem recebeu uma autoridade, não é no contexto físico. É isso que é poderoso de entender. Amém. Toda a natureza foi colocada aos pés do homem. Aquilo que o homem falasse, aquele nome que o homem dasse para um animal, imagina chega para o leão, eu não quero chamar leão. Não vai chamar leão. Imagina, queridos, então, ou seja, Deus colocou em nós autoridade e poder. Mas o homem, quando ele pega, queridos, ele passa essa autoridade para Satanás.
Porque qual que era o contexto? Existia uma autoridade sobre o homem, mas o homem tinha que sujeitar a Deus. Existia uma autoridade acima da autoridade delegada. E é muito simples, querido. Ou o homem obedece a Deus, que é o seu Senhor, ou se ele obedecer a outra pessoa, essa outra pessoa torna seu Senhor, porque foi no contexto de obediência. Então, quando o homem desobedece a Deus e obedece ao inimigo, existe essa troca de senhorio. O diabo então assume todo esse poder. E aí a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus foi tentado, ele foi levado ao deserto, né? E ali o diabo apresenta para ele o mundo, os reinos do mundo. Isso que tudo é meu, tudo foi me dado. Agora tudo é meu. Ou seja, essa é uma confirmação de que Jesus realmente foi tentado. Porque se não fosse do diabo, né, vamos dizer assim, Jesus não ia ser tentado por isso. Ele não ia ser tentado para oferecer aquilo que não era dele. E o diabo dessa vez não mentiu, né? Vamos dizer assim. Ele ofereceu aquilo que era dele mesmo. Mas Jesus ali foi e repreendeu, e nós já conhecemos a história. Mas por mais que o diabo tenha, ou seja, conhecido como Deus desse mundo, Deus deu poder e autoridade para a igreja pisar na cabeça da serpente. Aleluia, glória a Deus. Amém, meu querido? Vocês estão entendendo? Diga amém? Amém, amém. Queridos, o inimigo, quando ele entra nas nossas vidas e ele consegue algum êxito, é porque essa autoridade foi dada para ele. Nós demos para ele. Sabe? Ele só tem autoridade na nossa vida quando nós faltamos com conhecimentos e damos para ele agir na nossa vida. É onde começa um burburinho dentro da família, aí você começa a discutir, e aí não entendeu que não é a pessoa, é o inimigo que está tentando sobre a vida dela. Quando você vai para o trabalho, aí o patrão vem gritar com você, aí você acha que é a pessoa, não, querido, você não está entendendo que o inimigo está tentando te distrair. E aí é por isso que você precisa entender a autoridade que você carrega, querido, porque quando você entende isso, você vai para cima, você vai para a guerra. E nós temos que estar sempre em guerra, porque o inimigo, quando ele entende que você tem autoridade para você carregar, aí sim ele vai começar a combater isso. Porque é tudo que ele quer que você não saiba é disso. E quando você descobre isso, queridos, o inimigo enfurece. Sabe, queridos, eu quero que você saia daqui entendendo a autoridade que você carrega em Deus. Sabe, daqui aonde você passar, você vai colocar a mão no enfermo, o enfermo ser curado. Por quê? Não é porque você é melhor que ninguém, é porque a autoridade de Deus está sobre a sua vida. Amém. Amém, querido? Amém. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Efésios 1:17. Aleluia. Glória a Deus. Quantos encontraram? Diga amém? Amém. Efésios 1:17 fala de Paulo no contexto de uma oração. A oração de Paulo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do que? Do seu poder, para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas no século vindouro. E algo poderoso no versículo 22 diz assim, ó: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Quer entender isso aí? Amém? Amém. Então faltou glória a Deus, vamos de novo. E pôs as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Deus colocou Jesus como cabeça, e deu à igreja como um corpo, e colocou o diabo debaixo dos pés. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, então a cabeça do diabo está onde? É isso que nós precisamos entender, queridos. É isso que nós precisamos ter convicção de que nós carregamos. Amém. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo, não existe nenhum nome acima dele. E ele é o cabeça da igreja, então eles não tem
possa impedir de avançar e de crescer nele. Amém. Eu estou falando nesse contexto de crescer nele, queridos, é para que você não leve isso para o lado pessoal. Não leve isso para o lado natural em si, queridos, porque existem crenças que foram criadas nesse contexto. Porém, irmãos falam, não, agora já que Jesus é o cabeça, eu sou Cristo também, eu sou corpo, eu vou montar uma igreja para mim, e a pessoa vai me venerar porque eu também sou Cristo. E acontecem esses desequilíbrios. E existem pessoas também que não reconhecem que Deus habita dentro dele, do que ele carrega, que ele é o corpo de Cristo, que ele faz parte, ele pertence a um corpo. Então, queridos, entendam isso, que tudo é nele, amém, queridos? Amém. Queridos, é engraçado isso, queridos, porque quando você entende isso, o diabo também entende que ele tem a obrigação de reconhecer a autoridade que você carrega. Então, queridos, o inimigo vai pensar 2 vezes antes de vir para cima de você. Mas enquanto você não tem a consciência disso, queridos, nada acontece, nada muda na sua vida. Você vai ser orar, você vai ser buscar, mas Deus colocou autoridade em você. Sabe o que é isso, queridos? É quando você fala assim: Deus, eu estou precisando de algo. Ah, Deus, faz aquilo aqui para mim, Jesus. Jesus, me abençoa. Né? E você começa a colocar toda a responsabilidade só em Deus, sabe? Mas Deus falando, não, eu já coloquei em você. Você tem que falar, você tem que declarar aquilo que você quer. Você carrega a autoridade. A palavra que você coloca para fora, queridos, ela tem que gerar vida. Amém. Quando estão entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Então, queridos, o inimigo tem a obrigação de reconhecer o que você carrega. Você tem um favor de Deus sobre a sua vida, queridos, que é o poder, é a graça, que é a autoridade que é amada sobre a sua vida. Glória a Deus. Nós temos que ser agressivos nessa condição, sabe, de saber o que nós carregamos e partirmos para cima. Não podemos ser uma igreja acomodada, queridos, porque o inimigo ele sempre acha situações, como eu disse. Quando o inimigo viu que não podia mais parar a igreja, ele começou a perseguir a igreja, né? O Espírito Santo desceu e aí a perseguição também iniciou, e aí aconteceu que a igreja, quanto mais era perseguida, mais ela crescia. E no decorrer do tempo, o diabo mudou as estratégias. Não, essa igreja não vai parar, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso bloquear que eles entendam que eles têm autoridade. Aí milagres, maravilhas vai acontecer só de vez em quando, meu querido, você tem que entender isso. Agora o inimigo, como que ele age? De uma forma diferente, ele tenta trabalhar com sugestões na sua mente. Sabe, será que é de Deus? Ah, será que é para mim isso aí? Não, isso é só para os poderosos, não é para mim não. Queridos, o inimigo tem várias formas diferentes. Ele não vai caçar você com leão mais não, mas ele vai tentar entrar com as setas, né, como a gente diz, com sugestões de mostrar para você que você não tem autoridade, que você não tem poder, que aqui nesse mundo é ele que governa. Mas não, queridos, enquanto a igreja estiver aqui, nós vamos vencer, nós vamos avançar e a porta do inferno vai prevalecer contra a igreja. Vamos querer isso, diga amém. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9 diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que eu preciso que você entenda com isso, queridos, é que quando você reconhece a sua autoridade, a partir daí, e essa que é a parte legal, que você veio aqui hoje e está sabendo disso, meu querido, não baixe mais a guarda. Olha aí. Sabe? Porque o inimigo agora sabe que você reconhece que você carrega uma autoridade. E aí não baixa a guarda para o inimigo não, queridos. É isso que Pedro está dizendo, seja sóbrio, vigiai, porque ele vai continuar ao nosso derredor, tentando lançar as sugestões dele para que nós possamos cair, para que nós possamos fracassar. Mas nós somos filhos de Deus, meu querido, sabe? Deus é o nosso Pai. Não tem nada que possa impedir com que nós possamos avançar. O que você precisa entender, queridos, é que quando você imagina o diabo, um monstro gigante, ele vai ser só para baratinho perto de você. É isso que você precisa entender. Sabe? A autoridade que você carrega, o mundo espiritual tem que entender que você carrega a autoridade. Amém? Amém. Para que você não baixe a guarda, querido, para que você não vá precipitar, você precisa estar absorvido de algo. Você precisa estar recebendo algo sempre. E o que é isso? É aprofundando na palavra dele. É meditando na palavra do Senhor. Eu ouvi um pregador falar isso e realmente faz sentido. A Bíblia não manda você ler a Bíblia. Não manda você ler. Ela manda você estudar a Bíblia. É um contexto totalmente diferente. Porque quando você começa a estudar, você começa a meditar. Sabe? O que é meditar, meu querido? É quando você está lá, nossa. A palavra de Deus fala isso mesmo, né? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí você começa
a meditar naquilo que foi declarado, para que sua vida seja uma vida de bênção. Amém. Sabe, você muda os seus pensamentos, né? O pensamento, nossa, eu acordei tão ruim hoje. Não, querido, você vai falar, nossa, hoje eu acordei. E o diabo agora vai correr porque eu acordei, eu levantei, eu parti pra cima. Faça o diabo ter medo, querido, toda vez que você levantar. Sabe, e já levanta diferente, levanta ajoelhando, porque aí o inimigo corre mesmo. Entenda o que você carrega. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Eu já quero terminar aqui. Tenha essa consciência que você carrega algo poderoso. Romanos 8,37 diz: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Sabe, queridos, você entender isso, olha a consciência que você precisa ter. Você começa a passar por uma dificuldade, uma situação vem te assolar. Aí, uma condição financeira começa a ficar ruim. Sabe o que você tem quando você carrega a autoridade? Você começa a perceber que eu sou mais do que vencedor. Sabe? Então, ou seja, isso aqui, lá na frente, tem uma vitória. Então, vou ficar tranquilo. Você começa a antecipar as condições boas que estão disponíveis para você, meu querido. Amém. Está começando a ficar difícil? Começa a ter um entendimento que, por mais que esteja difícil, Deus já te deu uma vitória. Amém. Aleluia. Quando estão entendendo isso, diga amém. Amém. Queridos, é muito interessante entender, nesse, eu já vou terminar, mas olha, nesse ministério que eu tive mais profundidade da palavra, aonde eu corri atrás, eu era aquele irmãozinho que fala assim, será que é isso mesmo? Vamos estudar mais um pouquinho, pegar. E aí eu fui lá nas origens, né? E vi que hoje o ministério da palavra muito conhecido aí, o Verbo da Vida. Ali aqueles irmãos que veio lá no início, que eles mostraram nos seus comportamentos aquilo que eles estavam carregando. Amém. E quer dizer, é muito poderoso a gente saber disso, porque aqueles homens, eles não recuaram em nenhum momento. Você imagina assim, cara, eu não tenho condições para abrir uma igreja financeiramente, já não vende meu carro aí, abre essa igreja que vai dar certo. Sabe, é isso que, esses testemunhos aqui fazem uma diferença. Amém. Tá te caluniando, irmão. Tá te caluniando a porta do Bud, né? Tá te caluniando, tá te falando que você é um anticristo. Irmão, deixa eu falar. O que Deus colocou dentro de mim não vai me atingir. Sabe? Isso não vai me atingir. E aí o resultado vem, meu querido, quando você entende o que você carrega. Amém. Sabe, queridos, nós temos que saber que a autoridade do crente, a autoridade da igreja está disponível para nós. Amém? Amém. Eu vou marcar isso, mas eu quero que você entenda isso. Que você saia daqui já batendo no peito, pisando firme, acreditando que você carrega uma autoridade em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro que anteriormente eu escutava muito testemunhos, né? Aí você via eles aqui, vez a outra coisa. Mas eu lembro de uma história que fica comigo bem gravada. Era uma ministração de um missionário, onde ele ia para lugares onde o cristianismo não era aceito. Sabe, e ele passava por várias lutas, aconteciam atentados e várias coisas, e no ambiente que ele estava era muito cercado de rios, e certa vez ele estava para atravessar, né, uma ilha, né, dentro do mar mesmo, uma ilha para atingir outra ilha, e aí o barco que ele estava, o barco foi sabotado, né, por pessoas que não gostavam do evangelho que estava ali, o barco foi sabotado. Então quando ele chegou no meio do mar, aquele barco parou de funcionar, estava ele mais um outro missionário. E ali eles ficaram, né, à deriva ali por alguns dias, e aí um deles, né, falou assim, não vou ficar esperando aqui não, tipo, mas ele confiando em Deus, ele começou a orar, começou a buscar a Deus, entendeu que ele estava carregando algo, então ele conta muito isso, e a partir desse testemunho, eu gosto muito do livro de Salmos no capítulo 8, se alguém puder abrir aí, Salmos 8:3, tá? Eu não tenho anotado aqui, a gente lê junto, se alguém puder abrir só para a gente ler. E aí também com o tempo, ele sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque estava perdido, ninguém ia encontrar onde eles estavam, né? Já estavam num lugar onde as pessoas não conheciam, num ambiente onde eram desfavoráveis para eles, eles estavam à deriva, ninguém ia procurar por eles. Então aquele homem pula, né, no mar e vai, deixa nas ondas levar, e vai orando, Deus vai levando ele para o cantinho. Mas quando ele começa a chegar, as ondas começam a chegar próximo da praia, a praia não era aquela areia rasinha, tinha pedras rochosas, e aí as ondas batiam forte ali naquelas pedras rochosas,
se ele fosse levado aquelas pedras rochosas, ele morreria, né? Porque a pressão era muito forte das ondas batendo naquelas rochas. Então ele ora a Deus, declara autoridade para que Deus acalmasse o mar naquele momento, meu querido. E eu escutando aquele testemunho, ele fala que no momento as ondas começaram a vir devagar e as ondas foram parando. E até hoje, no testemunho ele contando, ele fala assim, e até hoje esse pedaço lá onde o mar acabou ainda é calmo até hoje. Sabe, não teve mais tempestade, não teve mais aquele maremoto forte batendo ali nas rochas. E aí, queridos, ele foi ler o Salmos 8, versículo 3. Leia em primeiro para nós, por favor. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que te visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Amém. A Bíblia fala que Deus nos fez pouco menor do que os anjos. Só que quando você pega o original da palavra anjos aí, é a mesma palavra que está sendo usada lá, a palavra é Elohim. É a mesma usada quando nós lemos Gênesis, capítulo 1, versículo 26, também fala, né? Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Elohim, ela tem a mesma tradução de deuses. Então, queridos, eu não estou falando heresia, porque isso é a palavra do Senhor. Algumas traduções não está escrito anjos mesmo, mas essa mesma palavra Elohim, ela tem a tradução de governo, tem a tradução para autoridade, para seres divinos, para o nome Deus também, deuses. Então, queridos, Deus, quando Ele te criou, queridos, Ele fez imagem e semelhança dele, um pouco menor do que Ele. Sabe o que é isso, queridos? Com Deus, com toda a sua grandeza, Ele te colocou abaixo dele. Então, queridos, você entende que seu Pai carrega uma grandeza poderosa e você tem acesso a isso? Então entenda, queridos, aquilo que você está carregando. Aí você olha para uma condição, aí vem uma tempestade, vem uma chuva, você não tem autoridade de entender o que está acontecendo, mesmo que seja num contexto natural ou que seja num contexto espiritual. Você precisa discernir isso. Você precisa ter convicção. Sabe? E a autoridade que carrega Paulo, tem o testemunho de Paulo quando ele está numa cidade. Eu não lembro muito bem onde está essa história, mas eu conheço a história em si. Que Paulo, quando ele chega numa cidade, tem uma mulher que ela tem o dom lá de ficar adivinhando, né, as condições, né, como uma adivinha. E ela, toda vez que via Paulo, ela falava, aquele ali é o nome de Deus. E aí Paulo, né, não fazia questão. Aí de novo, outro dia passava Paulo lá pregando e aquele ali é o nome de Deus e tal. Mas no terceiro dia, Paulo vai lá, sai pra lá, demônio. E aí a mulher liberta. E aí, queridos, Paulo estava carregando o poder e autoridade desde o primeiro dia que ele viu aquela mulher. Mas ele não repreendeu, ele repreendeu na terceira vez. Sabe o que é isso? Que você precisa entender é que além da autoridade que você carrega, você precisa ter discernimento do momento certo em que você deve usar. E é isso que Deus colocou também em você. Sabe, de você discernir, essa luta não é para mim. Esse o inimigo está levantando. Ah, não, isso é algo natural. Mas tem uma vitória disponível para mim. Você precisa ter essa percepção dessa coisa. Amém. Amém, queridos? Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu já quero terminar, meu querido. Eu queria que você colocasse de pé. Aleluia, Pai. Aleluia. Você carrega algo poderoso, queridos, mas você não pode esquecer que você precisa ser equilibrado. Oh, aleluia. Você precisa sujeitar a Deus. E depois que você sujeitar a Deus, você resiste ao diabo. E o que acontece? Ele foge de você. Aleluia. Glória a Deus. Só resiste o diabo, querido, quem sujeita a Deus e a palavra de Deus. Amém. Não tem como resistir se você não está disponível para Deus. Só em casa, só esperando as coisas acontecerem. Eles não. Vai para frente, querido. Vai para frente da guerra, vai para frente da batalha, porque existe uma autoridade delegada a você. Amém, querido? Aleluia. Queria que você entendesse que essa autoridade que você carrega, ela não está no natural, não está na sua carne. Que você chegar assim, eu posso. Não, querido. Ela está no seu espírito. E no mundo espiritual todos têm que reconhecer essa autoridade que você carrega. Amém, amém. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. E o Aleluia. diabo, ele vai sempre tentar te afastar daquilo que você chamou para ser. Você foi chamado para ser boca de Deus nessa terra, para ser a pessoa que faz a diferença nessa terra. E o diabo vai sempre tentar, de várias ações, fazer com que você se distraia, que você se entregue a sugestões. Sabe, querido, o que é poderoso disso é que às vezes quando
nós começamos a entender o que Deus tem para nós começamos a enxergar as pessoas se perdendo por aí. As pessoas começam aí você começa a ver, cara, essa pessoa precisa saber disso. Eu vou lá falar para ela. E queridos, olha, a autoridade que você carrega vai muito além disso, sabe por quê? Se você falar assim, Espírito Santo de Deus, pega aquela pessoa ali e transforma aquela vida. Sabe, queridos, é só você declarar. Eu não consigo pelas próprias mãos, aquela pessoa está muito rebelde, não faz nada, não escuta, não vai, não busca Deus. Queridos, entrega na mão do Espírito Santo de Deus, sabe? Essa é a autoridade que foi delegada a você. De confiar, queridos, que as pessoas, elas vão entender a partir do momento de que elas serão guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta eu falar aqui, igual o tempo que eu gastei ministrando aqui, mas se você não entender, queridos, que você precisa ser guiado pelo Espírito, não adianta. A autoridade que eu carrego, eu posso repreender a doença e a enfermidade que está ao meu redor, mas se você continuar dando brecha para o inimigo, não adianta de nada. Sabe, é por isso que às vezes você vê na igreja lá, expulsa o demônio e depois de um tempo a pessoa volta a endemoniar de novo, a gente expulsa de novo. Mas por quê? A autoridade da pessoa está entregue àquilo, sabe? A gente pode orar, pode expulsar, mas tem um limite para determinadas condições. Amém. Se a pessoa não quer transformação, se ela não quer mudar, o inimigo vai continuar agindo na vida dela. Amém. Da mesma forma, nós precisamos ter essa consciência que a partir do momento que nós não partimos para cima, a partir do momento que nós não entendemos a autoridade que nós carregamos, o inimigo vai continuar nos impedindo de crescer, nos impedindo de romper. Amém, queridos? Então, é diferente quando eu falo assim, queridos, vou chegar aqui, irmão, quem quer ser curado? Não, queridos, você já carrega a autoridade, manda essa enfermidade embora. Você já carrega a autoridade, quem está precisando de um emprego, a porta aberta. Não, queridos, eu já carrego, eu vou declarar, as portas se abrirão diante de mim. Então é diferente, queridos, em vez de eu gastar meu tempo aqui e falar assim, não, vem cá, eu vou orar por você, não, queridos, agora nós vamos orar, declarando aquilo que nós almejamos, nós queremos alcançar. Então essa oração que nós vamos fazer agora, queridos, você vai declarar, eu tenho autoridade em Deus, tudo que eu quero alcançar, conquistar em Deus, eu vou alcançar. Então você começa a declarar isso, meu querido, eu quero que você feche seus olhos, comece a buscar a presença de Deus agora, mas essa oração convicta de que você carrega, da oração convicta de que você tem poder e autoridade, o que você falar está confirmado no céu. Aleluia. Deus, obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Por essa palavra, Deus, em nome de Jesus. Nós reconhecemos, ó Pai, que carregamos algo poderoso em nós. E é por isso que nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nenhum mal vai atingir a nossa vida. Nenhum mal vai atingir a família de ninguém, ó Pai, pois nós confiamos na Tua palavra. Não vai ter enfermidade, não vai ter miséria, não vai ter falta, nada vai parar o Teu povo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos declarando, ó Pai, com poder e autoridade, que esse bairro será transformado pelo poder da Tua graça, Pai. Que esta região será transformada pelo poder da Tua palavra, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, venha agir neste lugar. Espírito Santo de Deus, venha dar direção. Espírito Santo de Deus, venha repreender, venha ajudar para que nós venhamos crescer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Deus nos dá força, Pai, para buscarmos a Ti. Coloque em nós, ó Pai, essa mesma determinação, ó Pai, que os discípulos carregavam, de saber a autoridade que eles carregavam, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento para que nós absorva mais, que nós venhamos a ser mais cheios de poder e autoridade. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nada venha parar na igreja, que nós possamos romper, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma boa palavra, amém? Essa é uma boa palavra. É uma boa palavra. Sabe que esse tema de autoridade mexe muito comigo, gosto demais. Aleluia. E eu vejo quão necessário é para este tempo o entendimento de autoridade. Aleluia. Sabe, algumas coisas são determinantes, como foi pregado aqui, são determinantes para a gente exercer a autoridade. O que determina a autoridade? O que é autoridade para um piloto de avião? Alguém quer falar? O que é autoridade para um piloto de avião? Ninguém quer falar? A autoridade é ele mesmo. Hã? Quem falou? É o quê? O que é autoridade para um piloto de avião? Horas de voo. Quanto mais horas de voo, mais autoridade ele tem sobre aquilo ali, meu irmão. Horas de voo, talvez é o que a gente está precisando. Você está precisando mais horas de voo. O que é determinante? Quantas horas de dedicação sobre aquilo que você quer exercer autoridade? A gente quer exercer autoridade no Espírito. Quanto
quantas horas de voo a gente tem no Espírito? Quantas horas de voo que eu falo são uma forma de expressão, né, gente? Apesar que você vai voar também, né? Mas muitas das vezes é isso que a gente... É uma questão de postura, de posicionamento. Eu vou indicar para você sobre uma das questões para exercer autoridade. Primeiro ponto é uma questão de honra também. Assiste lá aquele do John Bevere, a recompensa da honra lá, vai falar muito sobre autoridade. Então, tipo assim, é interessante que essa semana uma pessoa me questionar sobre as atitudes do irmão Reagan, né? E aí eu deixei a pessoa falar e eu falei assim, quais livros do irmão Reagan você já viu? Eu já li quase todos. Aí eu quero ver o cara quebrar meus argumentos. Eu já li quase todos, ele vai ter que ter bons argumentos para quebrar aqueles que eu tenho. Porque eu tenho bastante horas de bom nesse assunto. Você está entendendo? Então quando alguém me questionar, né, pessoas que não creem como eu creio embaixo do Espírito Santo, eu me posicionei naquilo ali, eu falei assim, eu quero ser autoridade nesse assunto, porque antes eu era refém, agora eu sou autoridade naquilo que eu era refém. Seja a autoridade naquilo que você está sendo refém hoje. Sabe? Determine isso como uma meta. Fala assim, eu vou me dedicar tempo a isso, que eu estou sendo falho para me desenvolver. Você está tendo dificuldade para ser pai e para ser mãe? Eu tenho algumas horas de boa aí, já 21 anos, né, caminhada, né? Eu tenho algumas horas de boa aí. Sabe, outra coisa também, cola com quem tem horas de voo naquela área que você está querendo ali, aprender, amém? E aí você não vai ficar na mão, né? Essa semana vai ser no Júnior, que acender a luz lá dentro do carro dele lá. Aí, gente, eu tenho horas de voo no carro velho, né, gente? De carro velho eu entendo tanto sofrimento, né? Aí eu só falei assim, pode ser isso ou pode ser aquilo outro. Aí ele foi lá mecânico, botou fé nas minhas horas de voo, né? Mas acabou se submetendo e deu certo, era aquilo ali. Aí por quê? Se ele tivesse simplesmente, não trocou ideia com alguém que está acostumado com carro velho, né? Troca ideia com alguém que está naquela área ali que você está precisando. Eu estou trocando ideia, eu falei com o Diogo agora mesmo. Fala, cara, eu quero aprender um pouco mais sobre o digital. Eu não entendo muito, eu vou colar com quem não sabe? Eu vou colar com quem sabe. Então é isso aí, gente. Vamos caminhar, vamos crescer no decorrer desses dias e vai ser uma bênção. O Senhor quer que você avance, seja autoridade, não é só numa área específica, não. Ele quer te colocar numa área de abrangência como você nunca viveu antes, amém? Amém. Nesse momento, você que trouxe seu dízimo, sua fé está finalizando também, senão eu empolgo aqui, na pregação que é boa demais, gostei demais. E a gente, domingo tem mais, né? Faltou pessoas para ouvir, mas você que é o principal estava aqui. Agora você exerce, amém? Em nome de Jesus, uma parte também do culto é a parte que se diz respeito a dízimo e oferta. Eu queria só orar aqui quando você prepara a sua oferta, você fecha seus olhos aí, né? Lembrando que domingo nós estaremos aqui continuando essa palavra, essa mensagem poderosa de autoridade. Vem com mais expectativa, sabe? Anote, né? Eu sei que quer decorar, muito bom. A minha Bíblia é toda rabiscada lá de coisas que eu vou gravando, que eu quero viver para mim, que eu quero ser autoridade naquele negócio lá. Então traga sua Bíblia, anota, então no seu celular anota as coisas, vai te ajudar a ser autoridade no tema. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça nessa noite, ó Pai, pela essa palavra poderosa que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, Pai. Nós te rendemos graça pela vida do pregador, Jonathan, Senhor, que o Senhor continue dando luz, entendimento sobre a vida dele, sobre a sua família, Pai, que o Senhor possa levá-lo a conduzir ao seu lar debaixo dos seus cuidados. Pai, em nome de Jesus, também queremos neste momento, ó Pai, apresentar diante de Ti aquilo que o Senhor tem nos dado como semente, Pai, essa prosperidade financeira que tem nos alcançado. Obrigado porque de nada temos falta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a cada dia nós venhamos ser surpreendidos pela Tua bondade, pelo Teu favor, ó Pai, mas que nós venhamos retribuir aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, em todos os aspectos de uma entrega espiritual, de uma entrega financeira, ó Pai. Pai, que nós não venhamos reter aquilo, ó Pai, que é a fonte do nosso sustento, Senhor, porque confiando em Ti, Senhor, nós podemos avançar, Senhor, nós podemos e vamos prosperar pela confiança que temos em Ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Você é livre para ofertar nessa